Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e também a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, vamos exaltar, vamos agradecer ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fariseus da sinagoga de Satanás, aos se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei, da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para podermos suportar os desafios da vida, lidarmos com situações difíceis, precisamos de duas munições essenciais: a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo. Nossa fé precisa ser alimentada e bem regada e irrigada com a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo. E só pela presença do Espírito Santo nós vamos atingir os objetivos, vamos alcançar as metas, atingir metas e vamos certamente agradar a vontade de Deus. Se nós andarmos em espírito, em verdade, em obediência, em harmonia com a vontade do Espírito do Pai, nós certamente vamos cumprir o seu propósito. Essa é a finalidade. Se tentarmos pela nossa força, por nossa própria estratégia, nós podemos fracassar. Quantas vezes no ministério e às vezes em nossa vida pessoal não fracassamos porque tentamos pelas nossas próprias estratégias e achamos até que estamos agradando a Deus. O apóstolo Paulo achava que estava agradando a Deus perseguindo os filhos de Deus, os seus irmãos em Cristo. Teve que se encontrar com o verdadeiro, a luz no caminho de Damasco, o Filho de Deus, para poder reconhecer que o zelo que ele tinha estava desagradando a Deus. Era um zelo farisaico. E o zelo farisaico não é bom. Deus quer que nós dependamos da sua graça, pois sem mim nada podeis fazer. Viver a vida não é fácil, nós precisamos da presença do Espírito Santo. Como eu disse, irrigar a nossa fé, irrigar a nossa mente com a palavra de Deus, para assim sermos bem norteados. Em certos momentos difíceis da vida, a nossa mente não consegue raciocinar muito bem e estamos propensos a fazer escolhas erradas e até duvidar daquilo que Deus já nos revelou que haverá de fazer e cumprir em nossas vidas. O diabo usa seus agentes para nos desprestigiar, para nos induzir e para tentar nos arrancar do caminho do Senhor. Se nós estivermos verdadeiramente alicerçados e em comunhão com o Espírito de Deus, estamos propensos a cair e a muitas vezes atrasar para a nossa vida aquilo que Deus tem para nós. Deus vai se revelando em certas etapas da nossa vida e incrementando aquilo que Ele tem que incrementar. Neste caminho que vamos caminhando, as impurezas do nosso caráter, da nossa vida, vão sendo extirpadas, expurgadas por meio das tribulações, os crivos difíceis da vida, e assim o Senhor vai lapidando. É essencial neste dia de hoje nós meditarmos nisso, da importância do Espírito Santo sobre as nossas vidas. No final do capítulo 13 do Evangelho de João, nós vemos ali o Senhor Jesus Cristo trazendo seus discursos mais profundos
em especial falando de coisas profundas, da finalidade, dos objetivos da sua vinda à Terra, e os seus discípulos não conseguiam compreender ou conciliar ali todos aqueles ensinamentos e verdades que o Senhor Jesus Cristo estava falando acerca do seu objetivo, da sua vinda à Terra, em especial naquela fase, aquela etapa que tinha que ser vencida, que era de oferecer um sacrifício com a sua própria vida. Se oferecer como um sacrifício. O corpo de Cristo representava um cordeiro pascal, pois ele seria morto ali, seria sacrificado no mesmo momento em que os cordeiros pascais assim eram eliminados. Então ficou um pouco que difícil e incompreensível para os discípulos de mente limitada compreender o que o Senhor Jesus Cristo estava falando, principalmente no que dizia respeito dele ser levado diante dos maiorais, ser torturado, ser preso, torturado e depois ser morto, e estar um pouco de tempo, um determinado quantia de tempo distante dos seus apóstolos. Seus apóstolos, com certeza, olhando para trás, as ações que estavam mais fresquinhas em sua mente, eles se lembravam dos grandes sinais de ressurreição, de cura, controle das tempestades da vida, e pensando nesses acontecimentos, nas ações do Senhor Jesus Cristo, eles assim pensavam: se ele é o Messias, ele vai invocar uma miríade de anjos aqui, vai cuspir fogo nesses romanos, e eu duvido alguém relar a mão no mestre, né? Talvez alguém pudesse pensar assim. Não que o Senhor Jesus Cristo não tivesse poder para fazer tal atitude. E uma coisa é certa, né? Nós vemos que Pedro, que teve o privilégio de ser um dos seus discípulos mais íntimos, ali no final do capítulo 13, ele fala que estava prestes a ir com o Senhor Jesus Cristo por todo e qualquer caminho. O Senhor Jesus Cristo falava do caminho que ele tinha que trilhar e da fase difícil neste caminho, pois neste caminho que ele tinha que trilhar, ele tinha que passar pela cruz e as agruras que ele haveria de passar, e Pedro fala que quer ir com o Senhor Jesus Cristo naquele caminho, né? E o Senhor Jesus Cristo ali diz: Pedro, não adianta você dizer isto, que você vai me seguir, porque antes que o galo cante essa noite, você vai me negar 3 vezes, né? Neste momento você não está preparado ainda para morrer juntamente comigo, mas lá na frente, cheio do poder do Espírito Santo, você vai estar preparado para sofrer uma morte até mais terrível que a minha. Porque o que eu vou conceder para a vida de vocês, Pedro e de todos os apóstolos, com exceção de Judas, que se suicidou, vocês vão receber poder para fazer obras semelhantes à minha e também obras maiores das quais eu realizei. E isso se tornou uma realidade, porque aquele a quem o Senhor Jesus Cristo concedeu aos seus discípulos era alguém igual a ele. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, ele fala da concessão de alguém igual a ele, outro Consolador, o Paráclito, ou seja, alguém igual a ele, alguém para andar ao lado, um advogado que toma a causa e acompanha, que anda juntamente, prossegue juntamente, que é conselheiro, advogado, ajudador. São diversos os atributos da palavra Paráclito, que serve para a ação do Espírito Santo. Como eu disse a princípio, será muito difícil nesses últimos dias, devido à pressão do sistema já totalmente ocupado por Satanás, esse mundo jaz do maligno, alguém tentar desenvolver uma obra, cumprir a vontade de Deus sem o Espírito de Deus. E para fazermos a vontade de Deus, temos que ter o poder de Deus, temos que ter a palavra inspirada pelo Espírito de Deus e obedecer a palavra de Deus. Então, sem a presença do Espírito Santo, nem a questão de obedecer a Deus será possível às nossas vidas. Precisamos do poder do Espírito Santo.
E ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e aos confins da terra. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder, faculdades, capacitações do Espírito Santo para poder sermos testemunhas de Jesus. Precisamos do Espírito do Pai, porque sem Ele nada podemos fazer. Nos dias de hoje vemos essa dificuldade para abrirmos a igreja hoje aqui de manhã. Enquanto nós clamamos, existe toda uma preparação e a súplica do poder de Deus. Muitas vezes estamos fazendo a obra de Deus e há uma falta, uma demanda. Existe muita demanda, mas tem poucos ceifeiros. Hoje em dia tem uma massa de muitas pessoas, de uma grande multidão, que só quer receber bênçãos de Deus, querem o resultado daquilo que Deus pode fazer, mas poucos, muito poucos são aqueles que querem aprender a palavra de Deus e querem servir, ser filhos, servos na obra de Deus. Então, poucos são os ceifeiros para a imensa obra, imensa lavoura que tem para ser colhida. Poucas pessoas querem aprender. Há uma dificuldade muito grande. Muitas vezes na obra de Deus hoje nós temos que fazer vários trabalhos, né? Temos que trabalhar no som, temos que trabalhar no diaconato, temos que fazer diversas funções, porque faltam obreiros, faltam dispenseiros. Então nós temos que clamar, como diz o Senhor Jesus Cristo: manda-nos, envia-nos ceifeiros, envia-nos ajudadores. Não é fácil. Precisamos do poder do Espírito Santo. E é Ele quem tem nos sustentado, é Ele quem tem nos guardado. Precisamos manter e zelar a presença dEle em nossas vidas, transportá-lo com reverência. Veja, lá no passado, aqueles que agiram com irreverência, mesmo sendo servos, chamados, selecionados para transportar a presença de Deus, agiram com negligência e foram ceifados, tiveram morte fulminante, que o diga Nadab e Abiú, né? E às vezes algumas boas intenções, como de Uzá, foram fulminados ali pelo poder de Deus, ou como Ananias e Safira, né? Em plena dispensação da graça, onde muitos falam que a misericórdia e a graça são superabundantes. Eu não tenho dúvida disso, mas esta graça concedida do Espírito Santo sobre as nossas vidas não nos concede que venhamos a viver uma vida com o Espírito Santo vinculada à libertinagem e às más intenções. Louvado seja o Deus Altíssimo, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Espírito do Deus Altíssimo, este mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, foi concedido às nossas vidas para cumprirmos o propósito do Deus Altíssimo sobre as nossas vidas. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te louvamos nessa manhã. Somos dependentes do Teu Espírito Santo, o mesmo que te ressuscitou dentre os mortos. Senhor Jesus Cristo, invocamos o Teu Espírito nessa manhã sobre as nossas vidas. Nos guarda, nos protege, aceita a nossa adoração. Ajuda-nos a estarmos focados na adoração, aproveitando este momento e te adorando, te reconhecendo, te exaltando pelos teus feitos, te louvando por teu sacrifício, te louvando pelo teu guardar, pelas provisões, por tudo que o Senhor nos concede. Pelo poder do teu Espírito Santo, aceita o culto que vamos te prestar. Aos oficiais da Remanescente Cristã Filadélfia, eu suplico a unção. Torna os nossos corpos saudáveis, Senhor Jesus Cristo, para podermos te servir. Abençoe os nossos corpos, para podermos, Pai Santo, exaltar ao Senhor Jesus Cristo em nossos corpos e fazermos a Tua vontade. Pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Teu castigo nos trouxe a paz. Ministra saúde, saúde física, emocional e espiritual. Afasta nesta manhã todo espírito imundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã, a Remanescente Cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.